Convido a doutora Amanda de Oliveira a se pronunciar por 7 minutos e meio, até 7 minutos e meio, também pela Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos ministros, eu fui incumbida pela ANATA de fazer considerações em relação à regulação econômica concernentes a esse caso, e eu farei muito brevemente, baseado em 3 pontos. Em primeiro lugar, é uma coisa que precisa ser dita com muita clareza, a necessidade de se reposicionar toda a discussão sobre paternalismo e liberdade, todas as vezes que se discute controle do tabaco. É preciso que se chame muita atenção para o seguinte, os dados são da OMS, 90% das pessoas iniciam-se no tabagismo antes dos 18 anos, numa idade que o nosso ordenamento jurídico considera a pessoa ainda não apta civilmente para os seus próprios atos. Isso é um dado relevantíssimo, porque isso reposiciona a ideia de Estado paternalista e Estado liberal. Se nós considerarmos que, sendo uma dependência, o tabagismo é uma dependência, isso é um consenso científico, o primeiro ato de se fumar, aquele que se julga ter sido livre, foi tomado numa época que o ordenamento jurídico não admite a capacidade civil para tomada de decisões sozinhos. Isso é relevantíssimo para se retirar a ideia de paternalismo. Mesmo os autores mais libertários dizem que, em relação às crianças e aos adolescentes, a sociedade, o Estado tem o dever de cuidar e de formar, que é, inclusive, algo que consta assim textualmente na nossa Constituição. Então, primeiro eu preciso reposicionar isso, porque isso é um argumento que sempre retorna, o excesso no controle do tabaco. É preciso levar em consideração como houve o exercício de liberdade nesse cenário, num cenário em que o primeiro ato, aquele que se julgaria livre, teria sido nessa fase da vida da pessoa. E se essa doença é pediátrica, e isso é algo que está assentado nas ciências médicas, além de pediátrica, e aí entra a questão de regulação econômica, ela também é evitável. E isso é muito importante para efeito de Estado, porque nós sabemos que nós temos recursos públicos e privados muitíssimo limitados na saúde. Então, se nós temos leitos ocupados, se nós temos medicamentos sendo gastos com doenças evitáveis, nós certamente teremos dificuldade de lidar com aquelas em relação às quais nós não temos ainda um tratamento adequado. Então, de prevenção. Então, há uma situação aí de regulação econômica de importância para o Estado também bastante grande. Essa é uma doença pediátrica, essa é uma doença evitável. Os recursos sanitários são limitados e nós temos que fazer uma opção. O Estado tem recursos limitados e que está gastando com a saúde de doenças relacionadas a doenças evitáveis. Um segundo ponto que eu precisaria abordar aqui diz respeito à questão da intervenção estatal na economia que é empreendida pelo Estado brasileiro na questão do tabaco. Em nenhum momento, seja no âmbito das negociações na OMS, que eu tive a alegria de participar dessas negociações, seja aqui no Brasil, em nenhum momento se discutiu a proibição da atividade econômica. Por quê? Sabemos que seria frágil do ponto de vista constitucional, essa medida, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico, ela não é adequada, ela não é considerada adequada. E por que ela não é considerada adequada? Porque ela sim geraria um mercado ilegal. Isso sim, proibir a atividade econômica geraria um mercado ilegal. Então, do ponto de vista de estratégia de intervenção do Estado no domínio econômico, a lógica da Convenção Quadro e de tudo que se faz no Brasil é de se desestimular o consumo. E isso é legítimo. Então, se desestimula o consumo e não se proíbe a atividade. Não está proibida a atividade econômica, não está proibido o produto segue legal, a atividade econômica segue legítima. Isso não seria nem defensável constitucionalmente, mas economicamente também, isso sim, seria mercado, abertura para mercado ilegal. E por fim, finalizando a minha fala, eu queria fazer apenas uma observação a respeito dessa regulação que a Anvisa fez. Nós fizemos, me parece, uma escolha no Brasil, em 88, com o afastamento do Estado da intervenção direta na economia e uma preferência pelo Estado regulador, nós fizemos uma opção por uma regulação baseada em evidências científicas, baseada em análises técnico-científicas.
É isso que a Anvisa faz a partir de um poder normativo que foi conferido a ela. Ela, a partir de centenas de estudos, são centenas de estudos, que dizem da capacidade dos aditivos. Aqui no Brasil, os dados da Fiocruz e do INCA, ministros, é de que 60% dos adolescentes consomem apenas os mentolados. Então, a partir desses dados, é que a Anvisa toma a decisão, que toma uma decisão eminentemente técnica, é uma decisão eminentemente baseada em evidências científicas. O que está em jogo aqui é saber que regulação queremos. Queremos uma regulação técnica, científica, porque se for assim, o que a Anvisa fez está dentro do que ela poderia ter feito. A defesa que a autora faz, a ideia de separação de poderes, de checks and balances, com a devida, com o respeito, evidentemente, mas isso é algo que descreve muito a regulação o Estado interventor anterior a 88. A ideia de 88 em diante é de termos tecnicismo, de termos cientificismo. Então, importa saber que regulação queremos, é isso que está em jogo, e é nessa linha que a AMATA, então, roga pelo reconhecimento da constitucionalidade da norma, da RDC 14, pela improcedência da ADI 4874, eu agradeço muitíssimo a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Amanda.